Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 18 da biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Além disso, em Espanha, as circunstâncias da vida tinham espalhado sobre a consciência cristã uma luz especialmente dramática, militante e austera. Alguma coisa da dureza do madeiro da cruz e de seus amargos cravos parecia ter se introduzido no próprio padrão de vida espanhola. Este povo e seus antepassados pagavam um alto preço pela verdade que tinham em si. A própria cidade de Ávila, quando Teresa começou a percorrer as suas ruas empinadas e tortuosas, era em pedra e em venerados ossos humanos um verdadeiro panorama histórico da luta travada nas Espanhas por Cristo contra o príncipe deste mundo. Era tão antiga aquela cidade que provavelmente já estava assentada, erguida sobre as colinas próximas do Andarra, a 3.000 pés sobre o nível do mar, quando Nosso Senhor andava a fazer milagres na Palestina. Segundo a tradição, no século I, ano 63 do Senhor, São Pedro enviou um dos 7 diáconos apostólicos para fundar uma igreja em Abula, como então se lhe chamava. E São II derramou o seu sangue numa das mais antigas perseguições romanas. Aí, no século IV, o heresiarca Prisciliano, que concebera um pseudo-cristianismo, composto de ideias gnósticas e maniqueístas, vinda do moribundo Oriente, as quais, se tivessem sido aceitas, haveriam destruído toda a genuína vida cristã, foi proclamado bispo pelos seus partidários. Destituiu e condenou à morte um imperador romano que abjurara o paganismo. Aí, como no resto da Espanha, dominavam os visigodos, que primeiro aceitaram e depois traíram a fé, e foram punidos pelos maometanos conquistadores, cujo castelo ainda existe. É no século XI, e só no século XI, voltou a ser alçada a cruz ao lado das bandeiras dos guerreiros cristãos no cimo da alta cidade. Entre os anos 1090 e 1097, os habitantes de Ávila construíram a larga muralha da cidade, que é uma das obras mais notáveis que nos legou a Idade Média. De 40 pés de altura e 13 de espessura, está erguida sobre a rocha viva para contornar as colinas em que assentam a catedral medieval, mais fortaleza que igreja, e a maior parte dos outros edifícios primitivos. Tem um perímetro de 90.075 pés e por toda a extensão dos seus muros, ameados, levanta para o céu singularmente azul umas 86 torres, envoltas nestas sombrias muralhas de cinzento acastanhado. As casas da cidade elevam-se em cerradas fileiras até ao círculo de torres da igreja e convento que, ao pôr do sol e ao amanhecer, é uma crista flamejante. No centro, voltados para as muralhas, estão os palácios dos grandes senhores de Ávila, os Bracamontes, os Verdugos, os Cepedas, os Dávilas, como um cinto de pedra envolvendo a coluna.
Após a Reconquista, a comunidade prosperou e estendeu-se para fora dos muros em 3 grandes subúrbios. Um, no terreno quase plano de leste, estava destinado a desempenhar um importante papel na vida de Teresa, mas ela conheceu então principalmente pela parte em que ficava o convento de Santana, onde a rainha Isabel, a católica, um dia recusou a coroa de Castela. Ao norte, numa estreita várzea, fica o subúrbio de Arrates. Aí se vêem deliciosos jardins ao longo do declive, e para além deles os cumes sempre nevados das montanhas, coroando uma infinita variedade de formas e de cores. A sul, olhando para o vale de Ambles, está o subúrbio que guarda o convento dominicano de Santo Tomás, com muitos outros veneráveis santuários santificados por preciosas relíquias de santos. Ao fundo, o claro Adarra vai serpenteando num leito salpicado de grandes pedras cinzentas e ao longo de verdes margens, onde no tempo de Teresa se erguiam muitos teares, pois o principal produto de Ávila eram os panos, e as águas do rio davam às tintas a qualidade que lhes tornavam as cores imperecíveis. Dali se alargam os olhos sobre a várzea, de 8 léguas de comprimento por 2 de largura, onde as sombras se alinham em grandes faixas, como as ondas do mar crescendo até as montanhas. Tudo ali nos revela que o conflito pró e contra a cristandade não terminou com a expulsão dos mouros e a construção daquelas imponentes muralhas. No próprio interior delas, logo surgiram novas divergências, desta vez entre cristãos e judeus, e entre ambos e a nova classe de judeus católicos, chamados conversos, marranos ou cristãos novos. Episódio desta luta foi a desentronização, no meio da várzea, da efígie de Henrique IV, amigo dos judeus e dos mouros. Em 1491, Isabel, a católica, mandou um salvo-conduto aos judeus de Ávila, em seguida a um deles ter sido lapidado pela multidão. Na igreja de Santo Tomás, em que se conserva o braço direito do doutor Angélico, as criancinhas de Ávila podiam ver o túmulo de Torquemada, o grande inquisidor, não longe do belo sepulcro do príncipe João das Astúrias, que a rainha Isabel, ao cabo de todos os seus triunfos, tinha tido de ceder à morte na primavera da sua juventude. Crescer em tal cidade, onde cada pedra estava amaldiçoada ou abençoada pelas memórias de um passado sangrento e glorioso, era já de si uma educação. Era uma cidade de paixão. Mas apesar disso, como disse Dom Miguel Mir, uma cidade levítica. Contemplando-a desde a campina, vendo o sol clarear as baixas casas quadrangulares, conforme elas vão subindo, fileira após fileira, ao de cima das escuras ameias da sombria muralha, e resplandecer terrível na dourada crista que coroa as igrejas, conventos e mosteiros, em que alguns milhares de homens e mulheres crucificaram pelos séculos afora a carne por amor de Deus. Fácil será imaginar ser esta a cidade de Deus de que fala Santo Agostinho, pronta a subir no céu sem nuvens, por entre um clamor de triunfo. Dia após dia, tudo isso ia penetrando no espírito e no coração da pequena Teresa de Arrumada. Tinha ela 3 anos... deixa eu só comentar uma coisa antes de continuar. Que belíssima a descrição, né, do Thomas
Walsh, né? Que preocupação, né, de um biógrafo ao descrever as condições físicas reais do que essa menina, né, Teresa de Arrumada, via com seus próprios olhos, né, ao andar pela cidade, né, pela sua cidade natal, né, e como isso pode ter tido um efeito, né, nessa alma, né, escolhida por Deus, né. Thomas Walsh, ele tem essa preocupação, né, com o ambiente, né? Nós vimos isso quando ele escreveu quando nós lemos e comentamos a biografia de São Pedro, né, que ele procurava também descrever os caminhos, né, as estradas, os vilarejos pelos quais São Pedro acompanhava Nosso Senhor, né? E como isso é importante, né, para que a gente comece a entrar no tempo e no espaço da biografada aqui, né? Dia após dia, tudo isso ia penetrando no espírito e no coração da pequena Teresa de Arrumada. Tinha ela 3 anos. Fez seu pai doação de grande quantidade de trigo para alimentar os pobres, ameaçados pela fome. Tinha 4 anos, em 1519, que é o ano em que Cortés embarcou para o México, quando a grande peste, talvez parecida com a peste negra da Idade Média, prostrou milhares de pessoas em todas as partes da península. Na Santa Ávila, famosa pelos seus ares saudáveis, refugiou-se o Conselho Geral de Castela. Mas a peste seguiu-os, e Teresinha começou a saber de vizinhos seus que tinham andado pelas ruas na véspera e agora estavam mortos. Então o clero, seguido pelo Conselho Geral, pelos magistrados da cidade e pela população, dirigiu-se progressivamente à igreja de Santo Tomás, implorando a misericórdia de Deus. Tiraram do seu relicário a famosa hóstia sagrada de Laguardia, roubada e profanada mais de uma geração atrás, mas ainda intacta. E entre música de cantos penitenciais, levaram-na em resplandecente ostensório até a catedral. E aí o corpo de Cristo foi adorado dia e noite durante uma semana. Abre aspas. E o Senhor, em sua misericórdia, atendeu às fervorosas súplicas dos avilenses, pois a cidade achou-se em pouco tempo limpa. Fecha aspas. Aqui o Thomas Walsh cita um historiador, né, de Ávila, historiador da cidade, né, de Ávila, o Caramolino, né? Enquanto em todo o resto da península a peste continuou por mais 3 anos. Então aqui é uma das milhares, né, de exemplos, né, que a nossa religião nos lega, né, sobre as orações públicas em tempos de catástrofe, como que essas orações públicas movem a vontade de Deus, né? Hoje nós esquecemos disso, né? Hoje nas catástrofes públicas a cúpula da igreja fecha as igrejas, né? Então aqui no meio de uma peste mortal, né, todo mundo vai para a igreja, né? Isso deve ter exercido profunda influência no espírito desperto de uma criança como Teresa. Então Teresa
participou disso, né? O que ela mais apreciava era ouvir histórias de santos, especialmente dos mártires que compartilharam da morte de Cristo. E repetia o que tinha ouvido até se identificar com eles em desejo. Ansiava por fazer com que o mundo inteiro estivesse em harmonia com a vontade de Deus, para assim ajudar Cristo a remir as almas de todos os homens. Admirava os heróis e os cruzados. Nunca, porém, nessa época, ou em qualquer outra, ela pareceu imitar Santa Joana d'Arc ou a Rainha Isabel, a católica, defendendo com a espada a cidade de Deus. Amável, pacífica e generosa, serena, caridosa, harmoniosa. Tais são os adjetivos que ocorrem naturalmente à pena de todos os seus contemporâneos que a descreveram. Já na idade de 6 anos, ia direta ao centro do problema espiritual do homem e encontrava a verdadeira solução dele no sofrimento voluntário, alegremente aceito, à imagem de Cristo. Já antes de começar a desfrutar da vida, diz Iepes, esta criança séria, com quem ninguém podia falar sem ficar cativado, desejava sofrer a morte pelo Senhor que morrera por ela. Falou muito neste assunto a seu irmão Rodrigo, e embora 4 anos mais velho, era dominado pela sua inteligência mais aguda e imaginação mais poderosa. Rodrigo tinha uma admiração enorme, né, por Teresa, embora Teresa fosse 4 anos mais nova que ele, né? Conversaram longamente no pátio e no jardim, até que, tendo Teresa 7 anos e Rodrigo 11, ambos se convenceram de que a única coisa que se devia desejar neste mundo era morrer Marte e logo subir à presença de Deus e entrar na alegria do paraíso. Tinha ela ouvido os sacerdotes e a mãe e o pai dizer que essas alegrias não teriam fim. Tinha notado que cada um dos prazeres desta vida terminam em fadiga, ou repugnância, ou fastio, ou desagrado. O bolo depressa se come e o jogo se esquece. Mas no paraíso era outra coisa. Aí a alegria durava sempre. Para sempre. Pensa nisso, Rodrigo, dizia-lhe ela. Para sempre. Para sempre. Por influência dela, repetiria ele. Para sempre. Para sempre. Para sempre, Teresa. Certo dia, depois de uma conversa solene, chegaram a uma importante decisão. Em África, todos os dias havia cristãos mortos pelos mouros. Abre aspas, parecia-me, escreveu Teresa muitos anos depois, que compravam barato demais a visão de Deus. Fecha aspas. Por que não ir para a África? Portanto, e ser martirizado. Gibraltar não estava longe. Apenas umas poucas semanas de caminho. E logo se acharia meio de atravessar o estreito de barco. No momento em que ninguém os olhava, as crianças escaparam-se de casa e desceram a encosta até a porta do Adarra. De mãos dadas, passaram por baixo das velhas pedras e afastaram-se pela ponte, antegozando o momento em que as cabeças lhes cairiam cortadas por uma cimitarra mourisca. Aqui tem uma nota dizendo que a própria Teresa conta essa história, né? Livro de Sofia.
Aqui termina o primeiro capítulo, eu vou começar só o início do segundo capítulo aqui. O segundo capítulo é uma menina presumida e seus livros proibidos. Primeiro, uma interrogação. Em seguida, uma busca. Depois, um sobressalto de angústia encheu a casa de Dom Alonso. Tinha-se descoberto a ausência de Teresa e Rodrigo. Com certeza, Maria tomou um caminho, Juan outro, e o jovem Hernando ainda outro, até que por toda a Ávila correu o grito: crianças perdidas! Enquanto Dona Beatriz desfazia o coração em orações, alguaciles e corregidores corriam por toda parte, perscrutando poços e escuros recantos, interrogando os estrangeiros e as pessoas suspeitas. Tudo em vão. Ninguém tinha visto os pequenos. Dona Beatriz estava convencida de que tinham caído a algum poço profundo e se tinham afogado. Entretanto, os moços viajantes tinham passado a Ponte Velha e voltado à direita, tomando o rude caminho que seguia pela margem do rio. Depois de ter andado umas centenas de metros, chegaram a um sítio chamado o Miladeiro, uma cruz erguida no meio de 4 altos pilares de tosco granito, enegrecida pelo tempo e assente numa plataforma que encimava alguns degraus na vertente de uma pequena colina rochosa. Aí, nesses 4 pilares, como lhe chamava o povo, pararam e olharam em volta para traçarem o seu caminho, porventura para rezar ao pé da cruz. Hão de ter lançado para a cidade luminosa que se estendia pela colina um fugidio olhar saudoso e contemplado com alguma apreensão a vastidão desconhecida de prados e montanhas que diante deles se espraiava. Mas se o caráter de Teresa tinha a solidez que parece que teve, é provável que tenha dito: vamos, Rodrigo, e que, pegando-lhe na mão, o tenha feito entrar naquele deserto de penitência. Sucedeu que naquele momento passava por ali um homem a cavalo. Providencialmente era o irmão do pai deles, Dom Francisco Álvares de Cepeda. É claro que foi assim que acabou a viagem para o Marrocos. Aqui tem 2 notas interessantes de ler na página. De Ribeira. Aliás, as 2 notas são de Ribeira, o historiador, o biógrafo, né? O próprio relato de Teresa diz que ela fugiu com um de seus irmãos de idade próxima da minha. Santa Teresa, livro de sua vida, capítulo 1. Deve ter sido Rodrigo, no que todos os biógrafos estão de acordo. Era ele o imediatamente acima. Lorenzo, o imediatamente abaixo. Tinha então apenas 3 anos. A segunda nota é: o padre Gracian confirma esta narrativa dizendo, numa de suas notas ao texto de Ribeira, que a própria santa é que ele tinha contado. Ver também Mir, Vida de Santa Teresa, página 41. O Papa Gregório XV gostou tanto deste episódio que ordenou ao seu secretário que o incluísse no processo de canonização de Teresa. Também a Igreja o recorda no breviário, a 15 de outubro. Regis Superni Nuncia Domum. Então, essa história, né, da fuga de Teresa e de Rodrigo, né, para o martírio, para o Marrocos, né, elas queriam ir até o sul da Espanha, atravessar o estreito, né, de Gibraltar e ir para o martírio, né? É muito instrutivo, né? E é muito interessante nós imaginarmos, né, que esse era o sonho de 2 crianças, né?
duas crianças. Que coisa, né? Se a gente compara, né, quais são os sonhos de nossas crianças hoje com essa idade, né, de 7 a 11 anos, né? Como que a educação, né, determina, né, os objetivos e os sonhos dos seres humanos na mais tenra idade, né? Mais tenra idade. Por que Teresa teve esse impulso, né? E por que o irmão dela seguiu esse impulso? Né? É por causa das histórias que eles ouviam em casa, né? É por causa da exaltação, né, dos santos que eles ouviam em casa. É por causa da exaltação dos mártires que eles ouviam em casa. Por causa do interesse que a família tinha em contar essas histórias, em reviver essas histórias, em meditar sobre essas histórias, né? E a própria Teresa desenvolveu o interesse em ler as histórias dos santos, né? Por isso que todos os santos, unanimemente, né, dizem que uma das leituras fundamentais, praticamente obrigatórias, para as crianças, desde a idade em que elas possam entender histórias, né, é tão importante, né? No sábado, quando eu cheguei na associação, tinha uma criança. Eu cheguei, tinha uma criança dando uma aula no quadro da associação, de nome Teresa, tá certo? É filha do nosso ausente hoje, Paulo. Então, eu sentei na plateia para assistir a aula da Teresa. E ela estava contando uma história de santo. Aquela belíssima história que é do São Dimas, né? Que passou para o devocionário católico, né? De que Jesus, na fuga do Egito, tinha encontrado uma família de ladrões que protegeu a Sagrada Família e que tinha um menino doente, que depois tomou o banho nas águas que tinham banhado Nosso Senhor e ficou curado, né? E ela estava contando essa história e desenhando a cruz. Ela desenhava 3 cruzes quando Jesus foi crucificado, etc, etc. Então, isso é emocionante, né? Ver uma criança interessada numa história de santo, né? E contando a história, né? Porque o mais importante para a criança, dependendo da idade, é que ela seja capaz de recontar a história, né? E isso cria isso infunde na alma da criança uma tal determinação, né? Que, dependendo da forma com que é infundido e depois nutrido, é uma arma extremamente poderosa contra qualquer outra influência do mundo, né? Mesmo desse mundo nosso, né? Mesmo desse mundo nosso, né? Então, quando a gente fala que a leitura da vida dos santos é importante para os adultos, não é? Mais ainda para as crianças, né? Porque são os modelos que elas vão desenvolver, né? Ao invés de youtuber famoso, nós temos que fazer com que nossas crianças sejam movidas, né? Que o coração delas seja movido por essas histórias, né? Que faz com que aconteça esses fatos, né? Por exemplo, como da vida aqui de Santa Teresa e de seu irmão, né? Tá certo? Eu vou parar por aqui na página 27, eu estou no topo da página 27, né? A leitura. Nessa contemplação, né? Dessa ação que
ou desse atrativo, né, dessa atração que a vida dos mártires exerceram sobre Teresa em tão pouca idade, né? Ela estava se preparando para ser a santa que ela foi, né? Esse episódio é apenas um episódio de preparação inicial, né? Tá certo? E agora eu gostaria de ouvir as observações e comentários dos senhores, se existirem. Professor, Sim. eu gostaria assim, de reiterar o que o senhor disse, né? Que lindeza, que beleza que é a linguagem desse autor. Ah, né? não, é. É bonito demais e a gente vai... eu estou me sentindo assim como quando nós lemos, era outro autor, mas que também fez a mesma coisa, né? O livro sobre São Paulo. Porque a gente acompanha, a gente se sente... A gente quase que vai lá no lugar, né? Quase que está caminhando nas ruas da cidade, né? E ao mesmo tempo dizer de que pena, né? Que ver o que a Espanha se tornou hoje, né? Aquelas procissões maravilhosas que se tornaram quase que mero turismo, né? A Espanha tem a maior fonte de renda da Espanha é o turismo. Então eles estão mantendo todas essas tradições quase que como bens culturais. Isso que eu falava. Chama bens culturais. Exatamente. Que cultura que é, ninguém sabe, né? Porque eles não praticam nada dessa cultura. Mas são bens culturais, né? São curiosidades do mundo moderno. Isso. Exatamente. Praticamente uma devoção, né? As pessoas vão lá para tirar selfie. Sim. Em frente às igrejas. E porque a Espanha apresenta ela tem toda uma estrutura mesmo, né? Mesmo arquitetônica mesmo. E tudo é voltado para a cristandade, né? Tudo a história da luta da Reconquista. Exatamente. E ver isso dá até medo na gente, né? De ver quanto isso pode ser perdido e usurpado e às vezes até destruído mesmo, né? Apagado da cabeça das pessoas, né? Porque eu gostava muito de assistir a TV espanhola e às vezes algumas reportagens mostrando jovens da Espanha, eu ficava bastante assustada, sabe? Porque assim, o pessoal mais antigo preserva as tradições. Lógico que nessas reportagens não se falava nada em termos de religião, mas eles preservam muito, eles têm muito amor às tradições, né? Mas o pessoal mais jovem já se afastou bastante disso. Já era. Então, é assustador mesmo. E dá pena na gente. Dá pena de ver tudo isso tão posto de lado. Os jovens, quando vão na Espanha, eles vão para os estádios de futebol, do Real Madrid, do Barcelona. Eles vão lá para isso. Você levantou uma coisa muito, muito interessante aí, Ana Paula, que é o seguinte: o homem, ele começa primeiro pela confusão da mente, tá certo? Então, eu digo que o maior castigo que Deus dá para o homem é a confusão na sua mente, não é? Depois segue os castigos que advém dessa confusão, que é o seguinte: os monumentos criados pela grande civilização cristã, eles provavelmente vão acabar, vão ser destruídos, as igrejas vão virar mesquita, né? Porque veja, a grande guerra de reconquista da Península Ibérica está perdida, porque há uma invasão muçulmana na Europa. E, ao contrário da outra, que foi desafiada pela cristandade, hoje não tem mais ninguém para desafiar essa invasão.
Né? Por que existe essa invasão? Porque existe confusão mental. Essa confusão mental faz com que o europeu, não é, primeiro se desligue da tradição dele, que a Europa é a igreja, não é? E segundo, considere que o seu maior inimigo é o seu amigo. E se isso não for confusão mental, né, não é mais nada. Essa confusão mental está documentada na carta, a segunda carta de Tessalonicenses, de Paulo. Ele fala claramente que a confusão mental é o pior castigo que Deus pode nos dar. Né? Então, quando você vê um jovem na Espanha, com essa tradição toda na frente dele, na frente, ele dá mais valor a um estádio de futebol do que uma relíquia de santo, do que uma igreja, do que um monumento extraordinário, do que a sua própria história da Reconquista. Você vê que tudo começa com a confusão mental. Então, o europeu hoje ele está absolutamente entorpecido. E assim, eu nem sei mais se tem espanhol devoto de Santa Teresa d'Ávila, né? Como que está a devoção de Santa Teresa d'Ávila lá? Não sei, não posso dizer. Mas eu acho que eu suspeito que seja muito pequena. Que talvez ninguém lembre mais dessa extraordinária mulher, né? Na época do feminismo, né? Na época do feminismo. Ninguém mais lembra dessa mulher, infelizmente. Esse comentário que o senhor fez me fez recordar aqui de uma frase que foi no início da leitura de hoje, que fala assim, das ideias gnósticas e maniqueístas vindas do moribundo Oriente. Do Prisciliano. Naquela época... naquela época tava Marion, Agora tá bombando. Agora tá bombando. Yoga, Tantra Yoga, gurus orientais, e não sei mais o que, e Tibete, e aquele maluco daquele, como é que chama? Dalai Lama. Enfim, tá bombando. Maluco, você tá sendo até bonzinho. Eu tenho vários outros adjetivos. Eu tenho vários outros adjetivos muito mais ofensivos, mas que não podemos falar, não. É melhor preservar. Canalha, digamos assim. Canalha é bom. É o não ser, né? O não ser o Nirvana. Ele deve ter chegado já ao Nirvana, né? Deve. Que raiva que dá. Mas o Márcio quer falar algo aqui. Certamente. Vamos lá, Márcio. Oi, professor. Não, porque é interessante, né? Vindo dessa infância e Santa Teresa absorvendo todas essas impressões na terra dela e ouvindo essas histórias, né? O que os pais precisam também com que se tentar é justamente também isso, alimentar assim o mundo interior da criança, né? Claro, isso vai vir através dos sentidos, né? Com todas essas coisas boas, porque isso mais na frente, ainda que essa criança, alguns anos mais à frente, ela se perca, outros anos mais à frente ainda, ela vai acabar se reencontrando. Isso. Aquilo vai ser semeado ali e aquilo vai brotar em algum momento. Né? E é triste ver como é que os pais hoje em dia simplesmente empurram os filhos para os videogames, para o celular, para o computador, né? E aí o que os meninos vão encher na cabeça deles de bobaginhas imaginárias, essas criações aí de filmes, uns animes que o pessoal fala às vezes. Você já ouviu falar dessa porcaria? Nossa, eu já vi. Faz o maior sucesso, né? Eu não sei nem o que é isso. Um bonequinho japonês. Entendi. Depois essa criatura cresce. Tem uns cor-de-rosa, verde. Eu acho que isso deve ser Pokémon, sei lá, essas bobagens japonesas aí. Só sei que tem gente que cresce, professor, e começa a imitar aqueles bichos, aquelas criaturas esquisitas. Meu Deus do céu, dá um problema de identidade nessas pessoas. Depois eu acho que elas não sabem nem mais quem elas são. Ah. Bom,
Mas é isso, né? Contar histórias sobrenaturais, que aliás as crianças adoram, histórias de assombração, mas também histórias dos santos, dos heróis, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu lia muita história dos bandeirantes atravessando o pois é, isso país para também. fora. Nossa, isso me deu um gosto de andar pelo mato, eu morava perto, então vou entrar no mato. A história dos bandeirantes aqui no Brasil é impressionante, né? História Eu via parte mais de exploração, não das partes das guerras deles que a gente teve depois. Depois a gente, visitando alguns lugares, até escutou uns casos assim, que inclusive até os próprios espanhóis, na época, de tanto enfrentarem os bandeirantes e saírem perdendo muitas vezes, eles chegaram a querer cooptar os bandeirantes como tropa mercenária para combater, se não me engano, na Guerra de Sucessão no começo do século XVIII. Porque esse pessoal é muito feroz. Bom, mas feroz e bom de serviço. Eles são. Eles eram, né? Eles eram. Veio o ouro e acabou com tudo. O ouro acaba até com o ânimo forte dessas pessoas. Bom, mas era isso. Sempre assim, incentivar os pais, né, a colocar na cabeça dos filhos coisas boas, não deixar que as escolas rompam a tradição dos pais, porque a escola foi feita, parece, para isso, né? Claro. Eles rompem com o contato com os pais e começam a formar a cabecinha deles e formar inimigos dos pais, né? Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Falou, meu caro. Hoje em dia tem uma expressão terrível, né, que eu não gosto de usar, o tal da formação do imaginário, né? Enfim, se você quer colocar temas importantes na cabeça das suas crianças, para que elas tenham material para pensar o mundo, né? Os temas são as vidas de santos, né? As histórias preservadas pela igreja, mas não são histórias bobinhas, né? Porque tem muita história bobinha por aí, né? São histórias realmente que foram preservadas pela tradição da igreja, que foram contadas por séculos para as crianças, né? Que moveram as almas das crianças, o coração das crianças, por gerações e gerações e gerações. Mais que provado que isso aí é a maneira, né, de se aproximar a criança, mesmo a literatura, né, mesmo a vontade de ler, né, para habituar a criança à leitura, né. E não nos esqueçamos, né, de um exemplo, né, de conversão de um adulto, né, de um guerreiro, de um contemporâneo de Santa Teresa, de um conterrâneo de Santa Teresa, que foi convertido lendo Vida de Santos, não é? Que foi o Santo Inácio de Loyola, né? Então, assim, Vida de Santo é uma coisa seríssima. A gente acha que a leitura de Vida de Santo é muito boa e tal, mas é uma coisa seríssima. É uma coisa seríssima. Cada santo, cada biografia de santo que a gente lê, a gente toma um pouco da personalidade desse santo para nós, né? Eu, por exemplo, não tenho personalidade nenhuma. Toda biografia de santo que eu leio, eu me torno devoto do santo. Porque é tão bonito, não é? Então, assim, a gente toma um pedaço da alma do santo para nós. A gente passa a conviver, né? Pelo menos assim, com o estilo do santo, a forma de pensar do santo, ela fica impregnada na cabeça da gente, né? Nós adultos, né? Que dirá de criança, né? Que dirá de criança. Como isso pode impregnar, né? Em termos de imitação, né? Em termos da criança tomar aquilo como modelo, da criança começar a ver o mundo pelos olhos daquele santo que ela admirou, né? O Felipe está falando aqui,
A Maria Cristina fala, ler a vida dos santos é a melhor escola de santidade. É isso, não tem dúvida. Sábado minhas filhas irão em um aniversário do primo, cujo tema é o Minion. Eu não sei nem o que é isso, Minion. Mas é isso mesmo. Aniversário é o Homem-Aranha, não sei o que. Acontece isso comigo também, Felipe continua dizendo, e tenho vontade de comprar uma imagem de cada um desses santos. Ah, sim, na leitura, né? É verdade, assim. Os santos nos apaixonam, né? Sim. Professor. Sim, Márcio. Essa ideia do Felipe também passou pela minha cabeça. Porque o santo, né, a verdadeira devoção ao santo não é simplesmente apelar pelo santo como se fosse despachante celestial, né? É honrá-lo, né? Tem que honrá-lo. Isso. Honrá-lo e imitá-lo, principalmente, porque ele vai servir de modelo, de inspiração, né? As palavras e as atitudes dele vão nos inspirar a fazer algo bom. A gente vai querer ser como ele, né? Tê-lo como amigo é ser parecido com ele, né? Qual é a definição de amizade aí? Aquele que gosta daquilo, que gosta também das mesmas coisas que nós e não gosta das mesmas coisas que nós detestamos também. Mas porque o pessoal também muitas vezes leva a coisa da devoção apenas desse lado, né? E é uma coisa bem típica do brasileiro ser bom de reza e ruim de prática, né? Isso é o sentimentalismo, né? Muito isso mesmo. Então pegar esses santos e praticar as virtudes deles. Devoção do santo não tem nada a ver com sentimentalismo. Exatamente. É imitar a atitude deles. E honrá-lo, né? Sim. Lembrar dele todo dia. Exatamente. E ele vai nos ajudando a tomar um pouco da sua forma, né? Sim, e vai se conformando, né, a eles. Exatamente. Mas era isso, professor. É a última coisa que eu ia dizer. Obrigado. Obrigado você, Márcio. Só uma coisa. O Minion que você falou... O que é isso? Minion é um bonequinho, é um desenhozinho, tem uns bonequinhos meio amarelos, parecendo que estão usando a camisa. Tá. Tá certo. Com os óculos, né? Com os óculos. Tá. Eu conheço. Esse bicho, ele parece... uma vez eu vi um trechinho de alguma coisa do que esse raio desse Minion. Aí o bicho fazendo lambança, besteira, tudo dando errado. Pensei, gente, isso é a cara do brasileiro. Você tá fazendo coisa que não presta, lambanças e desastres assim um atrás do outro. Sei. Bom que ele usa amarelo, igual a seleção, né? Esse tem uns óculos esquisitos, né? Um oi grande, tá doido. Mais alguma observação, gente? Mais algum comentário? Professor. Sim, Felipe. Eu vou dar um pitaco aqui. É grande. Nessa última leitura do Santo Agostinho e também nessa agora da Santa Teresa d'Ávila, eu vi que esse tema do sentimentalismo vem à tona sempre. E assim, hoje, como aconteceu quando eu aprendi, quando a gente estava lendo sobre a gnose, eu vi a gnose em tudo, né? Então, aí à medida que eu vou, né, melhorando o entendimento, eu vou encaixando melhor esses temas, né, encaixando eles de acordo com o que tem que ser feito. Mas, assim, a princípio, a minha tendência é tipo assim, ver gnose em tudo, no caso, quando a gente estudou gnose. Aí, agora, o que está acontecendo comigo é que todos os problemas que eu enxergo, eu vejo que é consequência desse sentimentalismo. Uma raiz de sentimentalismo. Eu preciso tentar encaixar isso, né, de uma maneira mais correta. Mas, assim, é impressionante como isso está me... assim, tudo eu vejo que é causa desse raio desse sentimentalismo. Aí, assim, é isso. Uai, mas que bom, Felipe. Que bom. Assim, a gente tem que... quando a gente abre o olho para um problema, ele fica como o problema principal que a gente enxerga em tudo, né? Nessa visão existe um pouco de exagero, porque a gente tá enfim, olhando ele de cara, né? Mas
nós estamos encharcados de sentimentalismo. Nós todos. Em todas as nossas ações, em todas as nossas motivações, nós precisamos nos ver livres desse sentimentalismo extremo. Precisamos lutar todos os dias contra isso, né? Porque assim, sentimentos, paixões, todo mundo tem. O problema é você simplesmente não deixá-los influir na sua vontade e na sua inteligência, que são os atributos superiores da alma. Não é acabar com esses sentimentos, essas paixões que nos invadem. É simplesmente limitá-las ao seu âmbito. Tá certo? Assim, então, o tratamento com essas paixões mais baixas, Felipe, não é simplesmente deixar, suprimi-las. Ordená-las, colocá-las no lugar certo, desprezá-las quando elas não tiverem hora para aparecer, né? Tanto as boas quanto as más paixões, né? Então simplesmente desprezá-las, né? Você não reza o terço para se sentir bem, tá certo? Por outro lado, quando você estiver se sentindo mal, você tem que rezar o terço, porque é sua obrigação. Então essas paixões, sentir bem, sentir mal, sentir vontade, não sentir vontade, fazer as coisas certas, elas têm que ser ordenadas naquilo que você tem que fazer. Porque o que você tem que fazer é ordenado pela sua vontade, que é um atributo superior da alma. O que você vai sentir, o que você não vai sentir, se você está desconfortável, se você está... Enfim, isso não importa. Se está com calor, se está com frio, você tem que fazer o que você tem que fazer. Então, essa forma de ordenar e de lutar contra esses sentimentos mais baixos da alma é a forma que a gente tem, que os santos sempre nos ensinaram. Né? Assim, os santos sempre nos ensinaram isso. Usar os atributos superiores da alma para combater essa escória de coisas que nos atingem cotidianamente, toda hora. Abaixa o facho, controla isso aí e faz o que você tem que fazer na vida, sempre. Os seus deveres de Estado, a sua disciplina de oração, as suas devoções e pronto. Independente do que você está sentindo, se você, enfim, está com vontade de fazer, não está. Né? A Santa Teresa tem uma história, né? Que quando ela tinha uma certa noite, ela entrou para a capela do convento para rezar. E ela não estava com vontade de rezar. Ela não tinha o menor interesse de rezar naquela hora. Então o que ela fez? Ela falou assim: eu vou ficar aqui na capela o tempo em que eu tenho para minha oração. Não estou com vontade de rezar, mas vou ficar aqui e vou contar os tijolinhos da capela. Então ela começou a contar os tijolinhos da capela. Foi contando, das paredes. Então, isso é lutar contra essa escória. Essa escória. Né? E isso na vida de santo é cheio desses exemplos. Né? Sem contar os elevados conselhos da teologia ascética e mística. Né? Isso é ascética. Isso é o caminho da vida espiritual. Esses conselhos práticos, né, que eu estou lembrando aqui de cabeça, isso aí está tudo nas obras dos santos, nas obras da teologia ascética e mística. Como você faz para ter uma vida espiritual ordenada, independente dos sentimentos, más paixões, maus pensamentos, que nos invadem sempre. Isso é a toda hora. Não adianta tentar evitar. Ascética é esforço. Não adianta tentar evitar. Nós estamos numa academia, gente, de esforço. Só que é esforço espiritual, não é físico. Né? Então, essa é a nossa luta, Felipe. Não se preocupe. É a luta de todos. Né? Contra essa escória. Por que vem da onde que vem essa escória? Do pecado original, gente. É do pecado original que vem isso. Essa ordenação interna, ela se perdeu no pecado original. Né? Adão e Eva não tinham isso. Né? Nossa Senhora não tinha isso. Né?
porque nasceu sem pecado original. Essa desorientação é essa. É o que nós temos que lutar, né? Professor, entendi. Agora, essa é a primeira ordem, então, no caso, é consequência do pecado original. Mas vamos abaixar o nível um pouquinho. Uma vez eu fiz uma pergunta para o senhor, recentemente, e o senhor atribuiu essa questão do sentimentalismo ao protestantismo, ou seja, a Lutero. Eu queria entender aonde encaixa também o espiritismo nisso, porque eu enxergo o espiritismo como a base dele, assim, a base não, mas uma influência enorme de sentimentalismo, aquela coisa, ai meu amor, ai vamos amar, e aí eu estou vendo isso, primeiro ponto. E assim, até a própria igreja, né, lá, por exemplo, a renovação, quando a gente vê que é o espiritismo dentro da igreja, eu queria só entender a ordem de digamos assim, de influência. O que vem primeiro, o protestantismo? O espiritismo está encaixado dentro do protestantismo? Ele é uma coisa que vem paralela? Tá. Enfim. Entendi. Então vamos lá. Quando a gente fala que o protestantismo foi quem trouxe esse sentimentalismo para dentro da religião, assim, é que hoje o que o protestantismo fez com os protestantes e faz com a gente, porque ele invadiu a igreja, nós aceitarmos esse sentimentalismo como uma coisa natural e mais, como um instrumento da religião. Nós aceitarmos que a nossa religião ela pode ser vivida e expressada através do sentimentalismo. Isso é que é horrível. O sentimentalismo não nasceu com o protestantismo. Existiam essas pulsões internas, essas paixões, sempre existiram no homem. O protestantismo deu, digamos assim, uma credibilidade para isso. Ele diz assim, o protestantismo ele garante para você que você pode ter uma vida religiosa apenas sentimental. Esse é o problema. Esse sentimentalismo é contrário à nossa religião. A nossa religião não é de sentimentalismo. A nossa religião é de vontade e inteligência. Não tem nada a ver com sentimentalismo. Primeiro ponto. Segundo ponto, espiritismo é outra coisa. A renovação carismática, ela é protestante. Não, o espiritismo nasceu de uma corrente, de várias correntes no século XIX, que culminaram lá no Allan Kardec. Né? Ele é demoníaco em si. Ele é controlado pelo demônio. Digamos assim, as coisas que acontecem para os espíritas, nos centros espíritas, são verdadeiros, mas são demoníacos. Certo? Então o espiritismo é uma mistura de tanta crença antiga, de reencarnação, de evolução darwinista da alma. Cada vida que você tem aqui você vai evoluindo, né? Aquela mistura tosca do que foi mais elevado em termos de gnose pura e simples, né? Pelos grandes gnósticos do século XIX, tipo a Madame Blavatsky, né? O Allan Kardec é um tosco perto da Madame Blavatsky, né? Da teosofia, né? Então existe uma coisa mais elevada em termos dessa gnose, que é a teosofia. Existe uma coisa tosca, que é o espiritismo, tá? O espiritismo ele teve um sucesso no século XIX no mundo inteiro, que assim, vários escritores famosos eram espíritas. A Inglaterra foi invadida pelo espiritismo. O Chesterton documenta isso, né? O criador lá do Sherlock Holmes era um espírita militante. E vários poetas ingleses famosos eram espíritas. Então é uma corrente gnóstica diferente, tá?
O protestantismo é uma coisa, o espiritismo é outra. Agora, eles se interagem. Aqui no Brasil é o único lugar que não acabou o espiritismo ainda, né? Esse espiritismo kardecista clássico, né? Então, o espírita, ele trata diretamente com fenômenos demoníacos. Diretamente, nos centros espíritas. Quando se recebe espírito, né? Então, não sei se ficou claro, Felipe, na cabeça. Agora, a gente tem católico espírita, né? A gente tem para tudo, católico maçom. Não, ficou muito claro. Encaixou bem aqui. Tá. Ajudou bastante. Ótimo. Esclareceu bem. Ótimo. O espiritismo, ele tá por aí, né? Eu tive dois irmãos muito ligados ao espiritismo. Muito. De centro espírita. Graças a Deus, Nossa Senhora sempre me protegeu disso. Nunca fui, nunca me interessei, mas ouvia conversas deles, né? De sessão espírita, de desenvolver mediunidade, de médiums, de não sei o que fez isso, que fez aquilo, que previu aquilo, que não previu, enfim. A gente no Brasil tem muito contato com isso, né? Nós todos conhecemos muito isso. Então, mais alguma observação, algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Fiquem todos com Deus. Tenham um santo dia e amanhã a gente, se Deus quiser, estamos aqui no topo da página 27, continuaremos a leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.